Mateus 4, versículos 12 e 13. Diz assim minha Bíblia: Quando Jesus ouviu que Juan estava preso, volviu a Galiléia, deixando Nazaré, foi e habitou em Capernaum, cidade marítima, em la região de Zabulón e Neftalí. Versículo 14. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús, assim como qualquer uno, também tuvo decisões de quedar e de deixar. Este versículo diz que Jesus deixou. Parece que na vida de cada ser humano existe um momento de deixar. E os momentos de deixar são os momentos mais decisivos da vida, quizás os mais cruciais, os mais importantes da vida. Deixar algo. Deixar algo implica em perder e também implica em ganhar. E muitas vezes as grandes ganâncias da vida ocorrem justamente quando uno deixa. Pero para deixar é necessário entender que as pérdidas involucradas em deixar significam muito poucas pérdidas comparadas com as ganâncias que uno tem al dejar. Ustedes podem compreender o que estou dizendo. El dia que Jesus deixou a Nazaré, ele tuvo que dar um último abraço a seus amigos. Ele tuvo que passar a última noite em sua casa, dormir a última noite em sua cama, dar o último abraço em sua mamã, o último beijo, o último passeio por la calle donde ele vivia, a última visita a la carpinteria donde ele trabalhava, a última visita a seus parientes, o último saludo a las personas que conhecia por la calle. Ele tuvo que deixar. Pero Jesús a los 30 años, quando deixou Nazaré, já havia deixado um outro lugar, porque Filipenses capítulo 2 diz que Jesus deixou o cielo, que Jesus havia renunciado a algo muito mais grande que Nazaré. Havia renunciado ao cielo, renunciado o lado direito de seu Padre, renunciado o comando do exército celestial para venir. Ele deixou. E Jesus já estava acostumado, então, a perder para ganhar. Pérdida, deixar. E seguiu. O contexto histórico aqui é revelado por Isaías muito tempo antes, 700 anos antes. Quando Isaías falava do lugar onde resplandeceria a luz, era um lugar extremamente estratégico, o norte, onde foi o lugar invadido por a Síria, onde foi um lugar de raças mestizas, donde era um lugar particularmente conhecido como uma zona comercial muito forte, pero tampouco era um lugar de tradições religiosas fortes, ou seja, as pessoas eram mescladas de crenças diferentes. E aí Jesus deveria começar seu ministério de verdade, em um lugar assim, de pessoas que creiam de maneira diferente, de pessoas que não tinham muita tradição religiosa, de pessoas que estavam em lugar verdadeiramente oscuro, de tinieblas. Pero neste lugar, a luz vino. Quando Deus envia uma pessoa como missioneira, generalmente envia pessoas para lugares que estão em tinieblas, não em lugares onde há luz. Quando Deus chama a missioneiros, chama para alumbrar ou iluminar lugares em tinieblas. Jesus foi este. Alguns expertos dizem que houve 3 razões por las quais Jesus deixou Nazaré.
Unos dicen, Jesús dejó Nazaret porque encontró oposición ahí, entonces salió de Nazaret. Es verdad, hubo oposición a Jesús en Nazaret. Otros dicen que Jesús salió de Nazaret porque era casa de sus padres, de su familia. Entonces, para tener su propio ministerio, su propia vida, él tendría que salir para independizarse. Y esa es una buena razón para mucha gente salir del hogar. Los jóvenes, por ejemplo, llega un momento de salir para independizar. Esa es parte de la vida. Y Jesús también salió de Nazaret para tener su propia vida independiente, no más viviendo en la casa de su madre y que fue de su padre. Pero hay otros que dicen que Jesús salió de Nazaret y asumió su ministerio porque Juan había sido preso. Entonces, la verdad, Jesús ocupó un lugar de un misionero que ya no podría más hablar y ejercer su ministerio. Bueno, son tres opciones que pueden ser aplicadas a nosotros hoy. Salimos de un lugar para otro porque queremos una nueva oportunidad. Salimos de un lugar para otro porque queremos independizarnos. Y salimos para ocupar una posición en el ministerio o un trabajo misionero porque precisamos reemplazar los pioneros que ya no existen más. Jesús hizo eso. Y si no fueran los pioneros que viniesen antes de nosotros no estaremos ahí. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar Nazaret? ¿Estamos dispuestos a dar el último beso a las personas que tanto queremos? ¿Estamos dispuestos a pasar la última noche en la cama que tanto amamos? A vivir bajo el techo que tanta comodidad nos da? Puede ser que Dios tenga llamados distintos aquí para nosotros. Eu quero considerar a ustedes um pouquinho sobre chamado, porque é verdade, nós passamos 3 dias aqui, escutando lindas experiências, lindos estudos sobre o tempo que estamos vivendo, sobre a importância das publicações, a importância de participarmos da missão. Agora vamos a sair e que vamos a fazer? Vamos continuar nossa vida como sempre? Qual é a responsabilidade depois de conhecermos estas verdades? ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida de aquí en más? Llamado en la Biblia. Jesús, el ejemplo mayor, más grande. Pero estos personajes todos que están ahí fueron llamados. Abraham, José, Moisés, Gedeón, Isaías, Jeremías, los discípulos, el apóstol Pablo, y podríamos citar otros más. Todos ellos tuvieron que dejar para ocupar su parte en un ministerio, en una misión. Entonces, el llamado de Dios para nosotros involucra lo que es dejar. El llamado es el lugar donde su profunda alegría se encuentra con la profunda necesidad del mundo. Este es llamado. ¿Usted ya se sintió llamado a alguna cosa? Algunos dicen, no, yo soy dueña de casa. Yo soy madre, yo soy profesional de tal actividad. Pero, ¿será que Dios llama solo uno u otro? El llamado es la oportunidad de ocupar el lugar que es más necesario para el mundo. ¿Usted ya preguntó esto? Si lo que tú haces es la mayor necesidad del mundo. Llamarte a ti es el método que Dios eligió para interferir en la historia del mundo. ¿Ya te preguntaste si tú, haciendo lo que haces, está interfiriendo en la historia del mundo? ¿Cómo es eso? Interferir en la historia del mundo es la manera como tu vida impacta la vida de otras personas, no importa la cantidad. Tu vida impacta la vida de otras personas. El llamado de Dios es el método de llamar personas para interferir en la historia del mundo. ¿Tú estás interfiriendo en la historia del mundo? Hay una diferencia muy importante entre profesión y vocación o llamado. De un lado voy a colocar las características y puede ser que nosotros nos encontremos en ella. La profesión, yo elijo, yo la tengo para mí, es una decisión propia. Yo elegí
yo ocupo mi tiempo haciendo eso, ser un profesional. La tercera, la profesión es algo que promete por lo menos mantener dignamente mi vida, prosperar, tener algún dinero, obtener éxito. La profesión también puede terminar con la jubilación. Mucha gente trabaja hasta que jubile y ahí cuando llega el tiempo de jubilación, termina la profesión. Y el quinto, la profesión tiene un impacto visible y una importancia temporal. En el cielo, usted va a acordarse, bueno, yo fui un carpintero, yo fui un abogado, yo fui un doctor, pero en el cielo ya no será más. ¿Cuál es la diferencia de la profesión y del llamado? Llamado es distinto. Llamado no elijo yo recibo. Llamado no hago para mí, hago para Dios. Llamado promete al revés, al contrario de la profesión, que promete status, dinero. El llamado promete dificultades, hasta sufrimiento. Estos personajes que vimos antes, todos pasaron por sufrimiento. El llamado termina no con una jubilación, el llamado termina con la muerte. Mientras está vivo, un llamado por Dios aún persiste llamado por Dios. Y el último punto, el llamado de Dios ni siempre es reconocido como una profesión, ni siempre es honrado, pero su importancia es eterna. Ustedes pueden comparar las dos cosas, profesión y llamado. Puede ser que nesta tarde aqui, nesse auditório, haja pessoas que para atender um chamado, têm que renunciar a sua profissão. E há muitos que para atender um chamado, renunciam a sua profissão. Engenheiros que deixam de ser engenheiros e passam a ser missioneiros. E outras profissões mais. Pode ser. Deus não chama a todos de maneira igual. Pero pode ser que Deus esteja chamando a você para ser um missioneiro sem deixar sua profissão. Essa é uma questão que só Deus e tu poderão saber. Pero uma questão é verdadeira. Ninguno de nós vai sair desta igreja hoje sem saber que foi chamado por Deus. Ninguno de nós poderá dizer, eu nunca fui chamado por Deus, porque isso é uma mentira. Todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós somos chamados a impactar o mundo de alguma maneira. E sua felicidade depende da maneira como tu te entregas a este chamado. Uma pessoa que recebe o chamado não será feliz a menos que cumpla o chamado. E se queremos cumprir o chamado, temos que dizer, Senhor, haga de mim o que tu queres. Eu iré. Eu haré. Haga de mim o que tu queres. Eu não posso pedir dones, pero tampoco puedo dizer, Senhor, não acepto o chamado. É um chamado de Deus. Se Jesus um dia deixou o cielo, nasceu nessa terra e um dia deixou Nazaré para iluminar as tinieblas daquele mundo, este mismo Jesús una vez dijo a los discípulos, así como el Padre me envió, yo los envío a vosotros. Así como el Padre me envió, yo los envío a vosotros. El colportaje evangélico es un ministerio. Y yo como líder de colportaje evangélico de la Iglesia Adventista, tenho que dizer que Deus chama a pessoas de todas as idades para o colportaje. Deus chama a pessoas jovens, adolescentes. Deus chama também pessoas maiores. Pero também em liderazgo de publicações, eu quero dizer que na tarefa de distribuir publicações, existe um chamado sencillo e fácil para toda a igreja. Helena White disse que nesta tarefa há lugar para todos, ou todos podem participar.
Ellen White involucra os pastores porque diz assim: ministros e el pueblo devem involucrar-se na distribuição de literatura, de publicações, como nunca antes. Isso está falando para esse tempo, como nunca antes. Então, o que espera Deus depois desse congresso de publicações? Que todos salgamos deste auditório sabendo que temos um chamado. Que todos salgamos desse auditório, não importa aqueles que vão a sair de sua profissão ou manter sua profissão, vão seguir um ministério laico, independente, sendo missioneiros, impactando o lugar onde estão. E também que todos vamos usar mais a palavra escrita, que também impacta vidas de gerações a gerações. Eu estou muito contente de haver participado desse congresso. E quero terminar fazendo uma pergunta. Quantos de vocês, compreendendo a solenidade de los tempos que vivemos, quantos de vocês querem, de hora em mais, participar mais, distribuir mais, impactar mais, fazer mais, sair da zona de conforto e trazer ao vecindário onde estamos um ministério mais amplo, mais conhecido, que as pessoas reconheçam? Aí vai um homem, uma mulher que tem esperança. Aí vai um adolescente que tem esperança. Quantos de vocês querem comprometer-se a isso? Amém? Amém. Eu tenho um outro chamado nesta tarde. Quantos de vocês são jovens aún e querem estudar na Universidade Adventista e, por lo tanto, querem dedicar a vida a um ministério? Não importa se é pastor, se é educador, se é doutor, não importa. Quantos jovens que estão aqui, não são muitos, são muitos, mas quantos querem dedicar a vida a um ministério mais amplo, mais grande, que não termina quando termina a profissão, mas termina solamente com a morte? Quantos querem entregar sua vida a um ministério assim? Quero ver estes jovens em pé, por favor. Por favor. Felicitações, porque vocês não estão sendo chamados por homens, vocês estão sendo chamados por Deus. Deus está chamando a vocês. E quero chamar aquele pastor Grigol, se ele está aqui comigo. Se ele está, por favor. Está aqui. Pastor, por favor, venha aqui. Eu conheci o pastor Grigol estudando teologia, allá em La UAP. E eu não sabia o ministério que Deus tinha para ti. Sabia que tinha, mas não sabia. E Deus tem um ministério para ti. E o ministério que Deus ha dado para ti, coordenar esta igreja, para que seja uma igreja cada vez mais forte, entregando sua vida, seus dones, para predicar o Evangelho. Quantos de vocês quiseram conhecer um pouco mais do colportaje? Levantem a mão. Aí há vários. Muito bem, muito bem. Que Deus les bendiga. Eu quero orar por vocês. Pónganse todos de pé, porque agora todos nós somos parte deste exército chamado por Deus, como um povo que ha aceptado a invitação de Cristo Jesus, que queremos ser como Jesus, deixar para ganhar, deixar para impactar, deixar para salvar. Que Deus nos bendiga. Oremos. Querido Padre, muitas graças, Senhor, por estes queridos hermanos que estão aqui, por este lindo congresso que tuvimos, por compreendermos a importância, a solenidade de los dias que vivimos hoje, e por saber, Senhor, que cada um de nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque Tu tens uma missão, necessitamos impactar o mundo. Tu tens um lugar para cada um. Este lugar pode ser aqui mesmo na cidade. Este lugar pode ser distante de aqui. Tu tens uma tarefa para nós outros. Esta tarefa pode ser complexa ou pode ser sencilla. Lo importa agora é que nós outros digamos: sim, Senhor, queremos ser usados por Ti. Não importa o lugar, não importa a tarefa. Lo mais importante é que estemos em Tus manos e que deixemos tudo para ser como Tu, Jesus,
dejaste todo para entregar tu vida para nos salvar. Danos, Senhor, esta gracia de pertenecer a este gran ejército de misioneros y el siglo XXI, en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse.